Agora funcionou. Muito boa Tá noite, meus gravando. amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Hoje, com o nosso programa de número 135, estamos aqui muito bem acompanhados, como sempre, do nosso querido divulgador e escritor Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite. Já me qualificou com outra coisa que eu não tinha, que era divulgador. Mas nós estávamos conversando a respeito de palestra, né? Eu te falei que eu diminuí muito as palestras, estou concentrando mais na questão de texto, né? Inclusive, esse último texto que a gente está trabalhando, né? O princípio inteligente no reino vegetal, foi fruto de uma palestra que eu fiz lá em Lavras. Houve um certo questionamento lá, eu não tinha muita informação. Eu falei assim, vou pesquisar isso, né? E aí, cara, deu no que deu, né? O e-book já está com 100 e tantas páginas, eu acho que ficou muito bom. Assim, não sei se você chegou a ver, mas muito bom mesmo. Então, acho que para mim o melhor é esse aí, sabe? Porque eu dedico mais tempo. Toda palestra te envolve uma preparação, uma pesquisa, então isso acaba consumindo muito tempo, né? Então, fiquei mais concentrado nisso aí. E aí, Sem dúvida. aproveitando, dar boa noite ao Cláudio Pecorari, né? Pela presença É, aí. pessoal se achegando aí, né? Tivemos algumas semanas de um recesso em função do carnaval, né? Mas agora, né, normalizaremos aí o nosso programa que volta a fazer, a termos aí em quartas-feiras alternadas, né? 2 vezes, portanto, por mês. Quem está conosco também aqui é a nossa querida Shirley Siqueira, desejando aí boa noite a todos. Bem, hoje talvez seja um dos nossos últimos programas sobre o que não é espiritismo. Nós vamos fazer uma espécie de apanhado geral, né, sobre essa temática de o que não é espiritismo, de modo a nós refletirmos, né, em relação a essa questão. E nós, inclusive, aqui, Paulo, para que a gente demonstre para a nossa audiência que isso não é coisa tirada da nossa cabeça, nós vamos ler aqui 2 artigos muito interessantes, né? E obviamente faremos aí os comentários pertinentes em relação ao que constam desses artigos, né? Em vista de ser realmente uma questão bastante controversa, embora não devesse ser, né? Porque o Espiritismo é uma doutrina cujos princípios, né, são muito bem explicados, né, muito bem aí claros, são claros o suficiente para que nós compreendamos que há muitos princípios, muitas práticas, muitas ideias que não se coadunam com a doutrina espírita. Não que a doutrina espírita proíba alguma coisa. O espiritismo não tem essa cara de proibição, ela não tem essa faceta proibitiva como nas religiões, porém ela explica os porquês de certas práticas, de certos pensamentos, né, não coadunarem, né, com o nosso próprio progresso espiritual. O grande problema que a gente percebe é que no meio social, né, que a gente está inserido, existe uma confusão muito grande das pessoas, obviamente por falta de estudo, de conhecimento. A maioria acha que tem manifestação de espírito e espiritismo, tá certo? E não tem nada a ver, porque a manifestação, né, é um fenômeno natural que ocorre em tudo quanto é canto, tudo quanto é religião, né? Embora eles deem outro nome, tá certo? Mas manifesta, tá certo? Então, esse é o problema. Exatamente, exatamente. Então vamos lá, vamos aí à leitura desse texto. Vamos ver se aumenta um pouquinho, né? Vocês podem conferir, inclusive, é de um grupo de estudos avançados espíritas, né? O site é o geae1992.com.br. Nós achamos interessante este artigo chamado O que não é Espiritismo, que foi escrito por César Boschetti em 22 de abril de 2021. E segundo ele está dizendo aqui, foi atualizado em 20 de novembro de 2024. Né? Então, bem recentemente, né? Tipo assim, não fazem nem 2 anos completos.
Então, ele começa dizendo, Paulo, o seguinte, ó, isso a gente está, além de acharmos o texto interessante, nós, como já dissemos no início, achamos oportuno mostrar que essa ideia não vem do Arthur, não vem do Paulo, essa defesa de mostrar o que é verdadeiramente o Espiritismo e aquilo que não é, né, tem sido algo abraçado por muitos espíritas sérios, né, Brasil afora. Então ele começa dizendo, né, que a correta compreensão da filosofia espírita e suas consequências morais requer leitura e estudo continuado. E essa é uma coisa, né, Paulo, que a gente tem se debatido bastante. Muita gente, né, acaba não se aprofundando no espiritismo, na filosofia espírita, e acaba assim, dizendo bobagens em termos de doutrina espírita. Então, ele está falando justamente isso, que essa falta de leitura e de estudo continuado, ele prossegue, né, dizendo que muitos, com base apenas em informações superficiais, em geral obtidas de forma apressada em fontes secundárias, emitem juízo e críticas completamente infundadas e distorcidas a respeito do Espiritismo. Inclusive, lá no meu canal, eu mostrei recentemente, Paulo, alguns adversários, alguns críticos, né, do Espiritismo, imputando ao Espiritismo coisas que algumas pessoas que se dizem espíritas fazem, enquanto que não é por aí, não é mesmo? Mesmo que a pessoa seja espírita tá fazendo errado, tá fazendo errado. O espiritismo pode ser culpado por operação de A ou B ou C, cara. Uai. É a Uhum. mesma coisa, por exemplo, da igreja católica ser responsável porque um padre tá pegando errado, ou um Exato. pastor, sei lá, e vai, um médico. Infelizmente, todo agrupamento humano, nós temos pessoas sérias e tem Uhum. pessoas que exploram as outras com aquele conhecimento. Isso, infelizmente. Exatamente. Exatamente. Né? Então, ele está tratando justamente dessa questão. E aí ele prossegue dizendo: o próprio movimento espírita brasileiro conta em suas fileiras de muitos adeptos mal informados. E aí, Paulo, eu estava até conversando com um pesquisador que fez uma entrevista comigo por 1 hora. Ele não é espírita, né? Ele é da área de ciências da religião, ele está escrevendo uma tese, e eu Hum. explicava justamente isso a ele, né? Que ele vai, infelizmente, encontrar muitos adeptos do espiritismo mal informados. São apenas pessoas simpatizantes do espiritismo, porque acham a doutrina bonita, ou se afeiçoaram a algum médium, algum divulgador, ou algum princípio isolado da doutrina, mas que não tem o aprofundamento do espiritismo na sua forma geral, né? Então, são apenas simpatizantes. Infelizmente, não há como obrigar a todos a estudar o Espiritismo. Então, muitas delas acabam emitindo opiniões que verdadeiramente não se coadunam com o Espiritismo. E ele prossegue dizendo: em geral, se dedicam apenas ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, relegando a base filosófica a segundo plano. É o que a gente tem percebido, né? Uma ênfase exagerada no estudo de apenas uma obra. Não que essa obra não reúna muitos ensinamentos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra fundamental da doutrina espírita. No entanto, a divulgação espírita não pode se circunscrever ao estudo de uma única obra, né? Nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno, a Gênese e muitas outras obras de Allan Kardec e também de outros estudiosos sérios que podem e devem ser estudados, né, Paulo? Quais outros autores você recomendaria? O primeiro da lista, aliás, seria Gabriel Delane, né, cara? Não tem nem jeito. Depois lá você temos o Ernesto Bozano. E para fechar esse trio aí, né, vou indicar lá o Leon Denis, cara. Esses três É, não tem como não ler. é, O cara que não leu, ele não conhece o Espiritismo. Sinto é, muito. também acho.
né? E alguns autores brasileiros, né? Eu particularmente me afeiçoo muito ao Mano Herculano Pires, Pires, né? O Hermínio de Rizinho, Miranda. Hermínio Miranda, Nazareno Tourinho, enfim, tem vários aí, né? Indivíduos muito sérios que escreveram obras que estão em completo acordo, né? Com a doutrina espírita. Então, isso que ele está dizendo aqui, ó. Acreditamos que alguns pontos importantes, que normalmente são relegados a segundo plano, podem e devem ser melhor esclarecidos. Vamos apontar alguns aspectos importantes que não correspondem à proposta kardeciana. Então, ele fez o que nós temos feito aí já há 3 programas. Não são próprios de uma fé raciocinada e costumam causar confusões e interpretações equivocadas. Então, o que muita gente não consegue enxergar, Paulo, é que essas propostas, essas confusões, prejudicam o entendimento do espiritismo, né? Causam confusão no meio espírita, desinformam as pessoas. Então, isso é muito ruim. Nenhuma ciência, né, como o espiritismo se propõe ser, uma ciência do espírito, né, que estuda os fenômenos mediúnicos, por exemplo, os fenômenos originários dos espíritos, né, nenhuma ciência merece ser deturpada. E é isso que muitos não entendem. Eles acham que o espiritismo é quase como uma casa da mãe Joana. Eu posso inventar qualquer coisa em nome dele, eu posso opinar. Claro, as pessoas têm todo o direito de opinar, mas desde que opinem com base e não né, apoiados em fantasias, em achismos, em coisas que logo de cara, né, se apresentam falsas. Então, existe esse personalismo de muitos que se dizem espíritas, né, criando teses e práticas que colidem, como já dissemos, com a doutrina espírita. E aí ele continua: o espiritismo não é religião na acepção usual do termo, né? Porque quando a gente pensa em religião, como ele está dizendo aqui, a gente pensa em imagem, a gente pensa em ritual. Então ele diz o seguinte: não cultua imagens, não possui hierarquia sacerdotal. E eu vou além, ele não possui um Vaticano. Tem muita gente que vem ao nosso encontro e quando se depara com uma barbaridade aí, com um falso médium, enfim, com uma coisa negativa, mas o que a FEB deve fazer? Claro, a FEB poderia até muito bem se pronunciar sobre alguns casos, mas ele não tem poder de Vaticano, nem poder de polícia para fechar centro, para proibir pessoas de falar em nome do Espiritismo. Né? Então, por quê? Porque não existe essa hierarquia, não existe papa do Espiritismo. Né? E até mesmo as casas espíritas não tem obrigação de se vincular às federativas, né? Exato. Via de regra, a Federação Espírita Brasileira. Feliz quem quiser. Sem dúvida, sem dúvida. O Cláudio Pecoraro aqui, lembrando, né, de alguns outros autores, né, obviamente vai incluir aí o Paulo Neto, como o Carlos Sete, né, que desenvolve essas pesquisas históricas sobre o espiritismo, o Cosme Massi e o Paulo, exatamente, né? Então, tem muita obra boa aí, Paulo. Só que, infelizmente, parece que o povo tem um pouco de dedo podre para escolher só as ruins, né? As fantasiosas, as inventadas, né? E tudo mais. Então, esse nosso autor aqui, do autor desse artigo, diz o seguinte, né? Que não possui o espiritismo, né? O movimento espírita não possui hierarquia sacerdotal, não usa paramentos e não adota a prática de ritos cerimoniais ou sacramentais, como casamento e batismo, por exemplo. Né? Então há uma confusão muito grande. Isso se deve ao fato de que muita gente ingressa no espiritismo advindo de movimentos religiosos. E como não conseguem de pronto, né, se desconectar com essas práticas e com essas ideias,
elas passam então a tentar incorporar ao espiritismo tais práticas, né? Então isso é muito danoso e, né, deveria ser evitado. E aí ele prossegue, olha, veja que é algo que nós sempre dissemos aqui, ficamos até um pouco temerosos, né? Porque em tempos em que qualquer coisa é tida como intolerância religiosa, a gente tem que, infelizmente, ficar até temeroso em dizer que, sei lá, a grama é verde. Quer dizer, o óbvio virou ofensa. E é o que ele está dizendo aqui, ó. Espiritismo não é umbanda, não é candomblé, não é religião afro-brasileira. Isso não é um ataque à umbanda nem a um candomblé. É simplesmente você dizer que cada coisa é uma coisa. Então ele prossegue dizendo, não é religião afro-brasileira, muito embora respeite todas essas formas de crença. Então, como a gente andou vendo aqui em outras polêmicas espíritas, né, tem muita gente por aí dizendo que essas religiões são espíritas. E aí advogam a existência de vários espiritismos, o que nós aqui discordamos frontalmente, né? Todas essas religiões, elas têm a sua história, né? E tem alguns pontos em comum, como a mediunidade. No entanto, quando a gente vai estudar sobre elas, a gente vê que há muito mais pontos diferentes, né, discordantes, do que concordantes. E até as práticas são radicalmente diferentes uma das outras, né? Não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Exatamente, né? Exatamente. Né? É muito visível, né? Quando você vai num centro espírita, quando você vai no terreiro de Umbanda ou Candomblé, você vê imediatamente, né, que tudo ali ocorre de maneira diferente um dos outros, né? E a Fernanda está dizendo aqui, ó, nem igreja espírita é. Ai, ai. Essa Né? é boa. Essa aí realmente tem sido terrível, né? Indivíduos aí dizendo abrirem igrejas espíritas, né? Então, a gente vê como é que a coisa anda feia, né, nos nossos dias. E aí, então, ele diz, também não existe espiritismo de mesa branca ou espiritismo kardecista. Nós já fizemos aqui um polêmica espírita, inclusive convidamos, né, tivemos um convidado, né, falando sobre isso, né, porque, e aí ele diz, o espiritismo é um só. E aí ele diz, né, e agora ele comete um pequeno equívoco, dizendo o seguinte, o termo foi criado pelo codificador Allan Kardec, que deixou bem clara a necessidade e proposta do termo espiritismo. Bem, hoje a gente sabe que etimologicamente a palavra não foi criada por Allan Kardec, mas foi Allan Kardec que deu um significado à palavra espiritismo no sentido de efetivamente colaborar para que toda uma doutrina, né, surgisse. Né? Então, embora a palavra existisse antes, foi ele que realmente desenvolveu o espiritismo. Então, a questão não, o mais importante não é quem criou a palavra, o mais importante é quem efetivamente desenvolveu um trabalho que cresceu e ficou. Né? Então, aí ele diz, espiritismo kardecista é um pleonasmo ou redundância totalmente desnecessária e até inapropriada. O espiritismo não vê Jesus como Deus, nem como filho preferido de Deus. Jesus foi um espírito encarnado, muito à frente do seu tempo, cujo caráter, sabedoria e amor incondicional pela natureza e pelo ser humano são sublimes exemplos a serem seguidos. Concorda, Paulo? Arthur, não concordo, não. Então vamos lá. Espírito encarnado dá a impressão que é qualquer um.
Então, Jesus, dentro do que eu pude levantar, pesquisar na Sim, codificação, Jesus foi um espírito puro que recebeu de Deus a missão de vir trazer a boa nova à humanidade. Bem sim, simples. E entre as atribuições dele, né, é o governador da terra. sim. E aí você já viu a polêmica que já se fez no meio espírita. Tá? Uns não aceitam que é espírito puro, acham que são superior, que esse negócio de governador não existe e vai por aí fora. Mas as pesquisas que eu fiz a respeito desses dois temas Sim. apontam para mim assim na direção muito simples e Inclusive nas inicial. obras fundamentais de Kardec, né, do Espiritismo, se vê lá claramente, repetidamente, dizer que o Espiritismo é o Espiritismo não, que Jesus é o diretor espiritual do planeta. Né? Então, realmente é de uma importância muito grande. O Espiritismo não é uma fé irrefletida em dogmas ou no sobrenatural. Não é uma revelação miraculosa e não compactua com e nem pratica milagres. Você Né? falar que não tem dogma é um problema sério. Ah, Porque tem um certo momento, né, que o Kardec vai se referir ao dogma da reencarnação. Ah, como não tem dogma, você está falando em dogma da reencarnação. Só que ele usa dogma, né, a palavra dogma, no sentido de princípio. Então, o princípio da reencarnação. Porque no Espiritismo não tem dogma nenhum. Ou seja, o crê ou morre não existe aqui. Tá certo? Você pode questionar qualquer coisa que você quiser. Então, dogma, dentro do conceito que a gente tem popular, é aquilo que é imposto e eu sou obrigado a crer. Então, nesse sentido, o Espiritismo não tem absolutamente nada. exatamente, exatamente. Então, é importante a gente focar nisso. Né? Muita gente ainda traz essa ideia, né, para o Espiritismo, como dissemos, né, herdando isso das religiões às quais pertenciam, e o pior, né, quer dizer, querem fazer com que o movimento espírita trace esse caminho aí na exploração da fé e com promessas de milagres, etc, etc. E também dando um cunho sobrenatural aos fenômenos mediúnicos, né? Misturando com narrativos de filmes de terror e coisas parecidas, realmente não dá, né, pessoal? Outra coisa que é importante, o Espiritismo não adota práticas medicinais alternativas e, portanto, não substitui de forma alguma os recursos da medicina tradicional. Então, todo centro espírita sério que possa vir a tentar tratar da questão da saúde deve dizer, até por questão mesmo de lei, né, que essas pessoas procurem, primeiramente, né, os recursos da medicina tradicional e procure sim o centro espírita para tomar o passe, a água fluidificada, que vão certamente auxiliar aí no tratamento das doenças. O espiritismo não faz previsões do futuro, não tem receitas de prosperidade nem de sucesso profissional. E aí, Paulo, então muita gente vai pensar: o que adianta ser espírita se a minha vida não vai melhorar materialmente? O que você acha disso daí? Não, mas o Espiritismo não é para melhorar mentariamente, não é espiritualmente, né? Porque esse conceito que a gente tem em vigor, proveniente aí das religiões tradicionais, né? Morreu, vai para o céu ou para o inferno, né? Tudo Uhum. bem, para o céu ótimo, beleza, mas o grande problema é que todo mundo acha que vai para lá, né? É, O inferno não existe para ninguém, né? Só os adversários, né? é, Então, agora você imagina um Deus que é todo amor te colocar no inferno para pagar pela eternidade afora por causa de 100 anos de erro, supostamente. É altamente injusto, é esse que as pessoas não entendem, né? é. Então o autor está sendo bem claro aqui, ó, o espiritismo não faz previsões do futuro. Então a gente vê muita gente falando na internet ou dando previsões, né, fazendo previsões,
e se dizendo espírita, se dizendo médium espírita. Não, o espiritismo não trata dessas questões, né? Entende que só a Deus é dado conhecer o futuro, né? Até admite a questão da presciência, né? Mas é algo muito raro de acontecer. E também não tem coach espírita, né? Não deve ter, se existe, é algo completamente falso. Não existe coach espírita dizendo ou passando receita de prosperidade financeira e profissional. O Espiritismo não propõe a prece como instrumento de mendicância espiritual. A prece é uma reflexão íntima para encontro do ser consigo mesmo, conquista da paz e crescimento interior. Então, no Espiritismo não existe essa coisa de você fazer 30 Pai Nossos ou qualquer outra reza ou prece para adquirir uma bênção. Não existe nada disso. Mesmo Conseguir um porque emprego bom no órgão público, tá? é, é mesmo porque o Espiritismo ensina que não é a quantidade, né, de palavras ou tempo de uma oração que vai fazê-la mais ou menos poderosa, mas a intenção. E às vezes a gente também pede coisas das quais nós não precisamos, né? Então, o Espiritismo não trata a prece como um peditório infinito, onde se tem que orar muito para se receber alguma graça. A relação com Deus aí não se faz dessa maneira. O Espiritismo não é proselitista, não busca conversão de ninguém, não salva ninguém e não faz ninguém melhor ou pior. Não muda o indivíduo, apenas oferece instrumentos para que o indivíduo se modifique a si próprio. Então, inicialmente, o Espiritismo não é proselitista, isto é, você não deverá ver, né, nenhum espírita batendo de porta em porta para tentar converter ninguém, né? O espiritismo por si só, a crença espírita, a pessoa simplesmente por se dizer espírita, não vai alcançar essa dita e propalada salvação das religiões, né? Mesmo porque a gente nem acredita nisso, né? Mas, como ele está dizendo ali, é um instrumento para nós nos melhorarmos. É isso efetivamente que vai fazer a diferença. Não é o rótulo espírita, mas colocar o que o espiritismo ensina em prática, né? Verdadeiramente, né? O espiritismo não fala em pecados. Aí, Paulo, que você acabou de falar, né? O espiritismo não fala em pecados, nem em céu, nem em inferno. E também não se apresenta como dono da verdade. Então, claro, né, que obviamente se a gente se diz espírita, a gente acredita que o espiritismo seja um reflexo da verdade. Mas o que não pode haver é uma empáfia, né, de acharmos que por conhecermos o espiritismo, conhecemos tudo, né? Então não podemos cair nessa armadilha que na verdade vai ser apenas um reflexo de uma vaidade ou de um orgulho. O Espiritismo não garante a infalibilidade de ninguém, aquilo que o Paulo falou ainda há pouco. Adeptos, estudiosos, divulgadores, médiuns e espíritos desencarnados, né, são todos espíritos em evolução, sujeitos à falha. Então, não existe endeusamento de ninguém dentro do movimento espírita. O que a gente anda vendo, infelizmente, é o endeusamento de médiuns tidos como oráculos, né, infalíveis, e também de certos divulgadores, né, que acabam tomando para si uma importância que, na verdade, né, não deveriam ter, porque não existe essa postura de idolatria no espiritismo. Não deve ter, né? E também de culto a espíritos desencarnados. Tem gente que substituiu os santos por Bezerra de Menezes, por exemplo. Né? Tudo é Bezerra de Menezes, não, porque sou devota de Bezerra de Menezes. Sou devoto
de Eurípides Barçanufo. Isso ainda é resquício, né, das antigas religiões dessas pessoas. Tá? Não existe devoção a ninguém, tá? Dentro do espiritismo. Pois O é. Bezerra de Menezes vai resolver o meu problema, o Eurípides vai me curar, não existe nada disso. E esses adeptos que ficam idolatrando o Chico, o que você acha? Inclusive dizendo que Chico era a reencarnação de Allan Kardec, né, Paulo? Sem chance. Por exemplo, outro dia eu vi um vídeo aí rapidinho, não sei se foi no YouTube, sei lá. O cara falando que o Chico deve ser Kardec mesmo, porque vários amigos deles dizem que eu vi ele falar isso. Pô, e os outros amigos que ouviram ele dizer que era aquela primeira reencarnação como homem, como é que fica? Então Exatamente. é a velha questão da análise superficial da questão e sair dando opinião. Um falou, eu falo. Agora, porque eu percebo, pelo menos em alguns, que cita tanto o Chico, eu fui amigo de Chico, para dar prestígio, cara. Você chamado, vamos chamar o Arthur, porque o Arthur foi amigo de Chico. E vai por aí afora, cara. Aí não dá. Sinto muito. Exatamente. Quer dizer, as pessoas já não têm mais o mérito, é porque é amigo do médium. Sim, exatamente por isso. Engraçado, né? Se essas pessoas tivessem uma empresa, elas não iam contratar alguém para um cargo importante porque é amigo de fulano de cicrano. Mas para divulgar o espiritismo aí pode, É. né? Quer dizer, eles adotam critérios muito mais rigorosos para as questões materiais, mas para o espiritismo serve qualquer coisa. O espiritismo não concede indultos, não julga nem condena ninguém por seus erros. Tá? A questão do perdão, né, que a gente encontra nas igrejas dogmáticas tradicionais, eu vou me banhar na água, eu vou me batizar na água, e os meus pecados serão apagados. Eu vou me confessar com o padre e ele vai me absolver dos pecados. Isto no Espiritismo não tem a menor razão de ser. Não acolhe nenhum tipo de intolerância ou preconceito, seja de etnia, e Kardec aí, né, vem sendo acusado há um tempo de racista, né? Enquanto que a gente encontra, né, Paulo, várias passagens de Allan Kardec em que ele demonstra claramente que não tinha qualquer tipo de preconceito nesse sentido. Ele simplesmente, por vezes, acompanhava a ciência da época, que era racialista. A ciência da época acreditava em algumas características raciais que eles consideravam superiores ou inferiores, né? Mas isso Interessante, Arthur, por que eles não acusam toda a sociedade da época de racista, só escolhe é Kardec? Porque naquela exatamente época se pensava assim, todo mundo. todo mundo. Agora, quando Kardec disse lá a questão dos estúpidos preconceitos de cor, cara, pelo amor de Deus, não existe expressão mais forte que essa, não, para falar que o cara não é racista. Exatamente, exatamente, né? Tanto é que mesmo aquela época, né, embora a gente sabe que em 1857, por exemplo, ainda existia escravidão no Brasil, né? Porque a abolição da escravatura ocorreu em 1888, Isso. um ano antes da proclamação da República. E até aquele ano, qualquer escravo alforreado, isto é, liberto, a primeira coisa que ele fazia quando podia era comprar um escravo, né? Então era a mentalidade da época no século XIX, até os fins do século XIX, era essa mentalidade predominante. E, obviamente, com o avanço moral da humanidade e o aperfeiçoamento das leis, essa prática, graças a Deus, desapareceu. E as correntes religiosas de então nunca foram contra o escravidão, por exemplo, desde lá dos tempos não sei de quem, entendeu? Nunca foram contra. E até muita gente justifica a escravidão usando texto da Bíblia, é pior ainda. Exatamente. Ué, como é que fica? As igrejas, durante séculos e séculos, defenderam essa inferioridade racial, principalmente dos negros, né?
e ninguém fala nada. Agora, o que Kardec acompanhava a ciência da época, em algumas questões, ele passou a ser tido como o maior racista do mundo. Os negros não podiam entrar na igreja, nas igrejas? Uhum, Como é que fica? exatamente. Nem tinham alma, segundo Não a tinha própria mesmo, não, igreja. cara. É por isso que era escravo. Não tinha alma, era Sim, escravo, entendeu? sim, A justificativa. é. Eram tidos como animalia. Meu Deus. Né? Quando eles chegavam nos portos, nos perguntavam o nome de cada um, se via se os dentes estavam bons, se eles estavam com boa saúde para poder trabalhar, exatamente como se fazia com os cavalos, com os jumentos, com as mulas ou qualquer outro animal de carga. Né? E a gente vê Kardec defendendo justamente o oposto, né? E o Livro dos Espíritos fala claramente sobre a escravidão, né? E ainda com uma previsão muito acertada de que a escravidão iria desaparecer na medida em que o mundo progredisse. E foi exatamente isso que aconteceu. Né? Então, essa acusação de que Kardec teria sido racista é de uma falta de compreensão da realidade muito, mas muito grande. Então, ele prossegue dizendo, o Espiritismo não é ciência na acepção materialista do termo. Né? Então, quando se fala que o Espiritismo é ciência, não é como a gente entende a ciência e os seus processos, porque você não tem como colocar os espíritos, né, nos laboratórios. A gente está lidando com personalidades desencarnadas, com inteligência, com vontade, com livre-arbítrio. Né? Então não adianta entender os espíritos ou o fenômeno mediúnico como a gente entende, por exemplo, os processos da química ou da física. O Espiritismo não é refratário à crítica séria, honesta e racional. Justamente o contrário, né? As religiões, de maneira geral, são refratárias à crítica séria, honesta e racional. Quando elas veem que a coisa está muito racional, elas fogem, como o diabo fogem da cruz. O diabo foge da cruz. O Espiritismo não se opõe à ciência ou à filosofia. Inclusive, nessa entrevista que eu dei a esse estudioso aí das religiões, eu disse a ele o seguinte, que o Espiritismo é a única doutrina espiritualista que não se opõe à ciência. Todas as outras têm postulados que contrariam a ciência de alguma forma em muitos aspectos. E aí eu dei o exemplo da teosofia, dos Rosa Cruzes e tudo mais, né? Mostrando para ele em relação às teorias malucas da Helena Blavatsky, sem contar as teorias das religiões cristãs, como, por exemplo, o criacionismo, né, Paulo? A crença em Adão e Eva, e tantas outras coisas que a crença de que Deus criou o mundo em 7 dias, né, Paulo? E o pior não é isso, cara. O pior é que eles comeram a maçã lá, nós estamos pagando até hoje. Exatamente. Sem chance. Exatamente. Né? Então a gente tentou passar isso para ele. Que Kardec é muito claro, né? Que se em algum momento a ciência se modificasse, o espiritismo com ela se modificaria. O espiritismo não se opõe à ciência, à filosofia, acabei de ler. Ao contrário, prestigia e acata a ambos. O codificador deixou claro seu apreço pelo progresso da ciência, como se pode ver no item 55 do capítulo 1 da Gênese. Abre aspas. As descobertas da ciência glorificam Deus em lugar de rebaixá-lo. Elas apenas destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que fizeram de Deus. Falsas ideias que permanecem até hoje. Por isso que não há diálogo possível do espiritismo com as religiões. Existe um respeito, existe uma tolerância, existe tudo isso. Só que o que o espiritismo ensina vai colidir, inclusive, com a própria ideia que se faz
de Deus, né? Porque o que se vê aí é um Deus com todas as características do homem. E pior, né? Com todas as suas paixões. É um Deus egoísta, um Deus injusto, um Deus orgulhoso, um Deus raivoso, né? Que não corresponde, né, ao Deus grande que criou todo esse universo infinito. E ainda no mesmo item 55 temos, abre aspas, caminhando com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem que está errado em um determinado ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. É claro que muita gente propõe aí certas mudanças em função do que elas acham que a ciência afirma, ou que elas acham que esteja comprovado. Porque a gente sabe também que no meio científico há muitos interesses, há muita, principalmente hoje em dia, há muita ideologia, há muita política envolvida, há muitos bastidores. Então não é porque saiu em um artigo qualquer que pronto virou algo que nós devamos seguir, né? Porque a ciência, ela também não é assim, não é uma legislação que você encerra assunto, ela está em constante progresso e também há muitos postulados científicos que necessitam de maior confirmação, o que se dá com experimentos, se dá com testes, enfim, se dá com a observação. O Espiritismo não se opõe à teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Então, o Espiritismo não abraça o criacionismo. Entende que realmente a lei da evolução existe, mas que a lei da evolução, na verdade, é lei natural. E quem é que criou essas leis, Paulo? Deus, é claro, não tem jeito. Obviamente que Deus. E aí tem um ponto que eu acho fundamental a gente destacar para mostrar que o Kardec agiu exatamente como ele falou nesse item 55, caminhando a par com o progresso. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, Arthur, não sei se você se lembra, foi perguntado se o princípio humano foi outro, né, veio de outro reino, mais ou menos assim, e eles falaram, não, o espírito humano sempre foi homem, você nasceu homem, vai morrer homem, não veio de espécie nenhuma. Só que na segunda edição, publicada 3 anos depois, já veio falar que nós, ou pelo menos ficou muito claro, que nós viemos do reino animal. Quer dizer, o princípio inteligente, o nosso, veio lá do reino animal. E aí, justamente por quê? O caso de Darwin, cara. Darwin está no meio das duas edições, tá certo? Então ele está mostrando, ou seja, quando Darwin veio colocar a teoria da evolução dos espécies, ele questionou novamente, porque viu lógica dentro da teoria de Darwin, e a resposta foi totalmente diferente. Por quê? Porque nós já tínhamos ciência como apoio. Está aí a prova. Sim, sim. Né? E a gente vê na teoria da evolução das espécies, né, que as espécies elas vão passando por aprimoramentos, né? Os animais todos que nós temos hoje derivam de outros animais que ao longo do tempo, né, em função de adaptação ao meio, principalmente, né, foram se modificando, né? Enquanto que o princípio inteligente já segue um outro caminho, digamos assim, né? Então, o espírito humano, que nós hoje chamamos de espírito humano, certamente esse princípio inteligente que hoje nos anima, andou, né, lá para trás, animando animais, animando até mesmo o reino vegetal, né? Obviamente que isso se dá de uma maneira muito lenta, ao longo de muito tempo, para que aquele princípio inteligente chegue ao ponto de animar, né, a raça humana, por exemplo, né? Que a raça humana também não é a única do universo. A raça humana pertence apenas ao planeta Terra. Não existe humanos em Marte, nem em Júpiter, nem qualquer outro lugar. Pode haver seres inteligentes, né? Agora, tal como nós, precisaria que todo o planeta, né, esse outro mundo, fosse idêntico ao nosso, né? O que a gente não sabe. O que a gente sabe é que existem mundos parecidos com o nosso, mas idênticos, acredito que
não exista, porque teria que ocupar basicamente a mesma distância para com uma estrela da mesma grandeza do Sol, enfim, tudo teria que ocorrer de maneira idêntica, o que a gente não vê no universo, a gente vê uma diversidade aí muito grande, inclusive dos mundos. Continuando, o espírito não é um ser sobrenatural, né? Muita gente, né, até mesmo dentro do movimento espírita, se aproveitando da ideia ainda de que o espírito é uma coisa sobrenatural, aterrorizante, né, passando medo para as pessoas, enfim. É incorpóreo, mas não imaterial. Sua constituição ainda escapa à nossa atual e limitada compreensão da natureza. Alegar que domínios naturais ainda não descobertos ou ainda não compreendidos sejam domínios sobrenaturais contrários às leis naturais é alegação tendenciosa e anticientífica. Prossegue então ele. O Espiritismo não acredita por acreditar ou por mero conforto emocional na vida após a vida. Quer dizer, não é uma questão de fé. Novamente, muita gente aí explorando a questão mediúnica, dizendo que, por exemplo, acreditar ou não numa psicografia é uma questão de fé. Para o espírita, não. Tem que haver sempre uma análise racional, mesmo porque a gente sabe que há pessoas que podem querer produzir mensagens atribuídas aos espíritos que, na verdade, não são. Né? Então, existe sempre a questão da análise crítica. Né? Então, eu não posso dizer, ninguém deveria acreditar numa mensagem, por exemplo, de um ente desencarnado, porque aquilo simplesmente vai servir de um conforto emocional para si. Né? Isso é uma temeridade, porque você pode estar sendo, inclusive, enganado por um falso médium. E aí ele prossegue. Manifestações que evidenciam esse fato existem desde tempos imemoriais, claro. A mediunidade, né, é uma faculdade pertencente aos seres humanos, né? Existem desde que o mundo é mundo, digamos assim, ou pelo menos desde que a espécie humana surgiu no planeta. A sobrevivência da consciência humana após a falência completa do corpo carnal é fato passível de verificação observacional, paciente e criteriosa. Então tem critério nisso. Não é qualquer coisinha que vai servir de prova para demonstrar a imortalidade da alma. Ainda não está acessível à verificação pelos métodos convencionais da ciência materialista. O espírito é uma inteligência independente e livre, e não uma cobaia de laboratório, isso nós adiantamos, né? Sob controle do experimentador. O espiritismo não tem controle dos espíritos desencarnados, nem possui disponível um canal totalmente confiável, permanente com esses espíritos. Então, essa coisa de achar que porque alguém é médium, ele necessariamente terá que sempre produzir o fenômeno mediúnico é errôneo, porque, na verdade, os fenômenos só ocorrem em função da vontade dos espíritos. Então, ninguém tem controle dos espíritos encarnados. Quer dizer, o médium que promete mensagem, e pior, ele promete ainda que o tal espírito vai aparecer no dia tal, no horário tal, no congresso tal, ele está certamente dando mais do que prova de que seja um médium mistificador, embusteiro e enganador, como a gente anda vendo por aí. Né? Tem médium, muito entre aspas, dizendo, no congresso, ano que vem, a entidade tal vai dar palestra. A gente está vendo isso, né? E é por isso que, inclusive, essa figura que geralmente faz isso, ela se afastou no momento espírita, porque isso começou a pegar muito mal. E, obviamente, que a desculpa agora, não, eu não sou mais espírita, eu sou universalista. Eu, enfim, não quero ficar preso em caixinha de ninguém, que está sendo o modismo de hoje em dia, né? Quando eles são pegos, né, com a boca na botija, eles logo, não, eu não sou espírita, eu sou isso e aquilo, eu sou eclético, eu sou universalista, eu sou
enfim, espiritualista, justamente porque sabe que os critérios do espiritismo são bem diferentes e a gente não vai aceitar qualquer coisa, né, dessa maneira tão fácil como eles acham. O espiritismo não compactua com o maniqueísmo, isto é, o dualismo do bem e do mal. Bem e mal são conceitos humanos relativos. Não é conveniente, ou não é conivente, melhor dizendo, com o que se convencionou chamar de maldade. Busca mitigar seus efeitos do melhor modo possível, mas compreende sua essência como efeito, não como causa. Então, o espiritismo, assim, tentando resumir isso daqui, não acredita no mal como se ele existisse por si só. Por exemplo, a figura do diabo, do demônio, como a personificação do mal. Não, o mal realmente ocorre justamente pela ausência do bem, quando a falta de compreensão das leis que regem o universo. Né? Isso seria o mal. Né? Então não dá para simplesmente colocar esse maniqueísmo, uma luta entre o bem e o mal, porque o mal em si não é uma força, né, que haja independente no universo. O espiritismo não enxerga crises de destruição, apenas vê processos de transformação. Isso a gente estuda, né, no Livro dos Espíritos, na lei de destruição. É o que se chama de impermanência de tudo no universo. O espiritismo não é indiferente ao sofrimento humano, busca ampará-lo da melhor forma possível, mas o vê sob outra perspectiva. Então, o que a gente anda vendo muito nas religiões é uma luta contra o sofrimento. Claro que ninguém gosta de sofrer, mas no espiritismo a gente entende que o sofrimento, por vezes, é causado por nós mesmos. Então, enquanto a gente não se modificar, enquanto a gente não se melhorar, o que a gente vai ter é dor, é sofrimento, e isso é natural. O que a gente deve fazer para evitar sofrer é se melhorar. E assim mesmo, né, Paulo? Mesmo a gente fazendo esse esforço, a gente ainda é espírito muito atrasado, né? E o nosso mundo, né? Já dizia Jesus que a felicidade não pertence a esse mundo. Então a gente não pode esperar desse mundo assim uma felicidade completa, sem dor, sem sofrimento, porque isso seria uma utopia, né? Então não dá para a gente encarar a vida dessa maneira. Continuando, já encaminhando aqui para o final do nosso estudo de hoje. O Espiritismo não veio para combater as religiões ou sistemas, apenas oferece meios alternativos para que os indivíduos encontrem significados e propósitos em suas vidas. E aí eu já aproveito também para linkar, né, com uma ideia que se tem espalhado por aí, que se pode ser católico espírita, protestante espírita, budista espírita, qualquer outra religião espírita. Não, a gente está vendo que o espiritismo é uma doutrina autônoma cujos ensinos vão colidir com tudo que nós encontramos, né? Então, mesmo porque como é que você vai ser católico, sendo que na teologia católica se acredita, por exemplo, em unicidade das existências e no espiritismo é pluralidade das existências. No catolicismo, no protestantismo, se acredita na ressurreição do corpo, enquanto a gente acredita na reencarnação e na total impossibilidade de um corpo já morto voltar à vida, né? Então, quem acha ser possível isso, né, está completamente enganado. O que a gente sugere é que a pessoa faça uma opção. Ok, você quer continuar sendo católico, você quer, ok, fique lá, sirva bem a sua religião, mas se dizer espírito ao mesmo tempo não é possível, né? Não tem como, é uma total incoerência. Isso Kardec até defendeu no início, porque Kardec inicialmente entendia o espiritismo apenas como uma ciência de observação, né, dos fenômenos mediúnicos. Então ele acreditava que um católico poderia muito bem estudar os fenômenos mediúnicos, um protestante, pessoa de qualquer religião,
Depois ele foi verificando que aquilo era toda uma doutrina e que colidia, né, com as teologias e as religiões, as filosofias espiritualistas existentes. Já estamos quase no finalzinho. O Espiritismo não é contra o materialismo filosófico. Oferece ideias opostas, mas em caráter alternativo, não em caráter de combate ideológico. Isso aqui, a gente, muitos espíritas, aos quais eu me incluo, e eu acredito Paulo também, não nos agrada ideologias materialistas, porque são justamente essas ideologias materialistas que vão apoiar causas como o aborto, como a pena de morte, enfim, uma série de causas que confrontam com aquilo que a gente aprende, né? Então a gente verifica, né, que qualquer forma de materialismo vai conduzir o homem a erro, né? Mas o espiritismo não entra nessa briga, nessa luta ideológica por si só, né? Mas demonstra que toda e qualquer ideia de caráter materialista pode conduzir o homem a grandes equívocos. E o materialista, Arthur, mais cedo ou mais tarde ele vai descobrir que tem coisas além da matéria. Na própria pele. É, verdade. O Castro Marcelo está dizendo aqui, boa noite. Então, se os umbandistas, desde que estudem Kardec, podem se considerar espíritas? Eu acredito que não, né, Castro? Ou Marcelo Castro, né? Veja, o que a gente percebe é que tem gente que estuda Kardec, mas pinça aquilo que lhes convém. Eu acho que quando você abraça uma ideia, uma doutrina, uma filosofia, você o ideal, o ideal é que abraçasse 100%. Então, no início nós falamos, o espiritismo, embora respeite todos os movimentos religiosos, não aceita, né? Nós falamos já lá no início, né? Nós colocamos lá no início, talvez o Marcelo não tenha visto, né? Porque chegou depois. É justamente isso, ó. O espiritismo não cultua imagens, não possui hierarquia sacerdotal, não usa paramentos, não adota a prática de ritos cerimoniais ou sacramentais, como casamento e batismo, que são coisas que a gente vai encontrar nas religiões afro-brasileiras, por exemplo. Então, a gente, claro, se agrada quando esses nossos irmãos estudam Kardec, mas isso não os fará espíritas, enquanto elas não adotarem toda a ideia espírita. Não adianta adotar uma outra ideia. Você, né, para ser espírita na acepção da palavra, deve aceitar pelo menos o básico, né, essas coisas assim, elementares da própria doutrina e ir se aprofundando ao longo do tempo. Então vamos lá, continuando. Então o espiritismo não advoga a adoração de Deus. Deus é uma ideia inefável, alinhada com significados e propósitos próprios da busca de cada indivíduo. Bem, embora o espiritismo conceitue Deus, né, de uma maneira verdadeiramente revolucionária, né? Isso inclusive é tratado no capítulo 1º de O Livro dos Espíritos, na pergunta inicial, né, que é Deus? Então a gente entendendo que é Deus, a gente consegue ter uma visão muito assim mais ampla, né, do que geralmente essa ideia que se faz da divindade. O espiritismo, aqui ele está dizendo, né, o espiritismo não possui um tríplice aspecto, religião, ciência e filosofia, no sentido ordinário. Kardec jamais usou esse rótulo. Realmente, né? Kardec defendia a ideia do espiritismo ser uma ciência de observação, de ser uma filosofia espiritualista, mas em relação a ser uma religião convencional, ele não defendeu, embora ele possa até ter defendido a religião no seu sentido filosófico, né?
Pelo que já colocamos anteriormente sobre ciência e religião, a referência multidisciplinar ao espiritismo requer algum estudo e compreensão aprofundada. A posição descuidada, fazendo parecer mais uma mera pretensão de firmar um diferencial em relação a outras doutrinas, que uma real proposta de esclarecimento doutrinário, traz mais males que benefícios. Pode até acarretar efeitos opostos ao pretendido. Bem, assim praticamente encerra, né, o artigo do César Boschetti, né? Ele aqui se intitula Físico pela Universidade de São Paulo, doutor em Tecnologia de Materiais Semicondutores, né, pesquisador aposentado do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele é articulista espírita e editor consulente desse site aqui, né, o GEAE 1992. Então a gente vê aí muitas coisas interessantes, a gente pode até discordar algumas coisinhas aqui que ele colocou, mas de qualquer forma, né, em sua grande maioria, nós vemos como muito acertada essa análise desse nosso confrade, né, e vai ao encontro daquilo que nós, durante aí quatro já com esta, 4 lives, né, 4 programas aqui do Polêmica Espírita, pudemos aí desenvolver. Bem, Paulo, seus comentários e considerações finais. Arthur, eu vou, se permite, eu vou ler um trecho de Kardec aqui. Sim. Eu estou relendo a revista Espírita, e eu comprei a edição da LAC, eu estou lendo tudo de novo. E aí, à medida que você vai lendo, você vai descobrindo, né? Novas coisas que você não viu. Então, eu achei uma fase assim, muito interessante, porque eu acho que tem tudo a ver. Então, ele diz o seguinte: o observador sério, que tudo aprofunda maduramente, com paciência e perseverança, aprende uma porção de nuances delicadas que escapam ao observador superficial. Isso aí. É por tais detalhes íntimos que ele se inicia nos segredos desta ciência. Então, para você entender espiritismo, você tem que ser um pesquisador ou um observador com profundidade superficial, você não vai aprender. E, infelizmente, o que prevalece no nosso meio são pessoas superficiais em relação à doutrina, né? Em conhecimento doutrinário. Né? Talvez leia o romance demais, tá certo? E esquece de Gabriel Delane, esquece de Leon Denis, de Ernesto Bozano e do próprio Kardec. Aliás, já que eu falei em revista espírita, se você falar em revista espírita em determinado lugar aí, cara, eles não vão saber o que você está falando, não. Achar que é aquela revista que vende na banca. Né? Sei lá, entendeu? E era fundamental para você entender. Muitas coisas que estão na revista foram para as obras, e tem coisas que estão lá que não está. Não foram para obra nenhuma. Então, é um conjunto de coisas que você tem que ler. Não tem que falar obras básicas, simples lá e o resto. De jeito nenhum, você tem que ler tudo, cara, porque não tem jeito. E aí quem está chegando à conclusão que quanto mais você lê, mais você aprende. Então, ou seja, quanto mais você aprofunda, mais... Exatamente. Bem, tem alguma consideração final do Marcelo Castro, né? Só para deixar claro, os conteúdos dos livros de Kardec e outros têm palavras bem intelectuais. Bem, eu sei que você vai falar mais coisas ali, né? Mas assim, Marcelo, nenhuma ciência, nenhuma filosofia, nada, ela pode até arrumar maneiras de explicar certas teorias de uma maneira mais simples, tá? Mas essa não vai ser a regra em lugar nenhum. O que a gente tem, infelizmente, o que a gente tem, principalmente nos países chamados de terceiro mundo, são pessoas que não tiveram acesso à instrução. Então, não é por isso que a gente vai puxar tudo para baixo, entendeu? E mesmo assim, eu já vi muitas pessoas com pouquíssima escolaridade entendendo muito bem as obras de Kardec. Eu acho que na maioria das vezes o que se tem é uma desculpa. Ou então se cria aí um preconceito contra o espiritismo, como nós já vimos várias vezes, pessoas dizendo que é elitista. Não, não é elitista. Infelizmente, né, como eu disse anteriormente,
essas pessoas, o que a gente deve se preocupar é fazer com que essas pessoas venham a melhorar intelectualmente para ter acesso não só ao espiritismo, como várias outras matérias, vários outros assuntos que elas acabam não compreendendo bem porque tem pouca escolaridade. Então a culpa não é do espiritismo, a culpa é dos governos, a culpa é da política que existe, enfim, nesses países, no nosso próprio país, que não dá à educação o seu devido valor. Né? Então o espiritismo não vai se modificar em função de uma coisa errada que tem outras causas. Né? E aí ele prossegue aqui, como ficariam as pessoas que não têm estudos para entender? É como eu disse, eu particularmente, não sei o Paulo, mas já conheci, né, já estamos aí no movimento espírita, assim como o Paulo há muito tempo, muito simples em termos de escolaridade e que são espíritas. Tá? E quando a pessoa não sabe uma palavra, ela vai procurar saber. Hoje com a internet está fácil. Ah, Arthur, mas como é que ficam essas pessoas? Que elas se esforcem, procurem. Se elas não são alfabetizadas, por exemplo, existem vários programas de alfabetização. Se elas leem pouco, passem a ler mais. Se elas têm pouca instrução, procurem formas. Claro que a gente está falando de maneira geral, a gente sabe que há casos que a pessoa não tem condição nenhuma. Mas aí, quer dizer, né? Em parte, reuniões dedicadas ao estudo de grupos espíritas, nas casas espíritas, ajudam. Sim, O sim. comentário das pessoas acaba nos ajudando a entender um texto muitas vezes complexo. Eu concordo, tem textos que são realmente complexos. Se você pega um Joana de Ângela aí, sai de baixo. Pois é. Aí não tem jeito. Muito mais difícil do que ler Kardec. Agora, em termos das obras de Kardec, claro, tem alguns pontos complicados, mas o estudo em grupo nos ajuda muito a clarear as ideias, porque dá a oportunidade para todo mundo comentar. E esse comentário de todo mundo acaba acrescentando, tirando o denominador comum, dá para a gente entender de uma forma falando, independentemente até de saber ler. Você está lá, você ouvindo o que o pessoal está falando, deu para entender? Você compreende muito bem a doutrina. Então, isso pode ser um meio de resolver. Exatamente, né? Então, eu vejo muita gente se utilizando desses argumentos, né, novamente, para dizer que o espiritismo é para elitista. Não, as coisas são como são. Para ideias mais complexas, você acaba tendo que se utilizar de uma linguagem um pouco mais rebuscada, mais complexa, porque as palavras existem para isso. Né? A gente no estudo, né, na escola, a gente começa de baixo, né, e vai aos poucos aumentando esse vocabulário. Né? Os nossos conhecimentos vão aumentando ao longo do tempo. Agora, imaginem só, né, a custa de dizer que tem muita gente com dificuldade, as pessoas vão ter que ficar o resto da vida na segunda série, na primeira série. Não, as coisas têm que evoluir. E quem ficou para trás, que procure fazer o esforço possível para evoluir junto, e não se acharem aí eternamente estacionárias. Né? Então, é assim que a gente entende essa questão. E o espiritismo está aberto a todos. Não há qualquer tipo de preconceito dentro das casas espíritas, não se pede diploma a ninguém, não existe nada disso. Qualquer pessoa de qualquer origem social poderá adentrar numa casa espírita, desde que, obviamente, esteja minimamente bem trajada, né? Não com luxo, mas assim, em roupas decentes, enfim, né? Porque também se exige um mínimo de compostura, né? Ninguém vai entrar de biquíni, ou um morador de rua, infelizmente, ele poderá ser até acolhido, mas imagine, entra um morador de rua que não toma banho há 2 meses e senta lá. Ele possivelmente vai ser convidado até para ser ajudado, mas ele não vai poder ali compartilhar, porque, né, fica complicado, né? Enfim, mas são casos pontuais. De qualquer maneira, a casa espírita está aberta a todas. E quem não se achar aí
confortável com o estudo, não compreender, existem outras possibilidades. Mas, como o Paulo falou, nos grupos, nos estudos em grupo, né, existe toda essa preocupação dos dirigentes espíritas, dos divulgadores espíritas, de passar esse conteúdo numa linguagem muito simples que todos podem entender. Tá? Então, não existe essa coisa de centro espírita ser um ambiente catedrático como uma faculdade. Não existe isso. Né? Pode até existir, né, estudos mais avançados. Né? Existe, por exemplo, eu já fui a congressos onde pessoas do meio acadêmico se reuniram para falar de espiritismo, mas essa não é a regra, são reuniões pontuais que ocorrem, inclusive, fora dos centros espíritas. Bem, pessoal, deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Eu acho que basicamente isso aí, né? A Sheila dizendo, através da revista espírita que se entende melhor as outras obras, realmente ajuda bastante, né? Enfim, pessoal aqui fazendo seus comentários. Bem, então é isso. Encerramos aqui o nosso Polêmica Espírita de número 135 e daqui a 2 quartas-feiras estaremos de volta em mais um Polêmica Espírita. Um forte abraço a todos, tenham aí uma boa noite e até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.